Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos ver agora aqui a questão do bezerro de ouro, tá? De Êxodo 32. Eu já tenho um vídeo sobre isso, mas como eu estou analisando aqui a sériezinha sobre Êxodo, tem alguns detalhezinhos interessantes aqui, tá? Que a gente pode observar. Então vai ser um pouco repeteco, mas também vai ter algumas novidades aqui, tá? Em Êxodo 32 fala assim, a partir do versículo 1. Quando o povo viu que Moisés tardava em descer da montanha, congregou-se em torno de Arão e lhe disse: Vamos, faze-nos um Deus que vá à nossa frente, porque a esse Moisés, esse homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Um detalhe, alguns capítulos antes, Deus tinha mostrado até sua glória para o povo, através de relâmpagos e trovões, e aí o povo já acha que não aconteceu nada, eles já querem um outro Deus. Arão respondeu-lhes: Tirai os brincos de ouro das orelhas, de vossas mulheres e de vossos filhos e filhas, e trazei-mos. Então todo o povo tirou das orelhas os brincos e os trouxeram a Arão. Ele recebeu o ouro das suas mãos e fez-o fundir em um molde, e fabricou com ele uma estátua de bezerro. Então exclamaram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te fez subir da terra do Egito. Um bezerro de ouro, tá? Deixa eu só ver se aqui tem algum comentário. A Bíblia de Jerusalém só comenta assim, ó: o bezerro de ouro não era uma imagem de Deus, mas segundo os paralelos orientais, um pedestal da divindade invisível, como era a arca, cuja função, guia, ele deveria assumir. Quando Arão viu isso, edificou um altar diante da estátua e fez essa proclamação: amanhã será festa para Deus. Bom, o termo que aparece aqui em hebraico, pessoal, para bezerro de ouro, é esse daqui, ó. É Egel, Maseká. Que em hebraico é Egel, e aqui Maseká. A palavra, o hebraico é de cá para cá, tá? Só para esclarecer. Egel é um bezerro e Maseká é fundido. É um bezerro de fundição. Beleza, quais que são os problemas disso aqui? O pessoal estava num deserto, que nem eu falei, um deserto árido, que é pior até que o nosso semi-árido aqui no Brasil, tá? Um deserto bem seco. Para você fazer um bezerro fundido de ouro, você tem que ter os seguintes elementos. Primeiro, você tem que ter ouro o bastante, né? Ali o texto fala que eles pegaram só dos brincos das mulheres e pulseiras. Será que era o bastante para você fundir, fazer uma estátua de um bezerro de ouro? É uma questão interessante. Para fazer o ouro, você tem que ter também um forno. Forno geralmente é feito de tijolo. Vocês já viram um forno de pizzaria ou de restaurante? Ou mesmo forno de fundição, você pega o tijolo, você faz um forno e ali você tem que colocar material naquele forno. Que material você tem que colocar naquele forno? Algum material que seja combustível. Porque você tem que ter combustão. Pode ser madeira, pode ser carvão, pode ser o que for, mas tem que ter algum material que pegue fogo. Concordam comigo? E além desse material que pega fogo dentro do forno, você tem que ter um molde. Porque se é algo fundido e não esculpido, você tem que ter um molde. Por exemplo, a pessoa vai fazer uma jarra de ouro. Ela pega o ouro derretido, coloca no molde e já sai a jarra pronta. E assim por diante. Você tem que ter um molde para fazer isso. E além disso, para você derreter o ouro, para você poder fazer ele ficar líquido, para você poder moldá-lo, você tem que ter uma temperatura de no mínimo 1053 graus. 1053 graus para você derreter o ouro. Que combustível que Arão utilizou num deserto árido para poder fazer tudo isso? Vamos começar com o forno. Tinha barro ali onde eles estavam no deserto, para eles poderem fazer tijolos e fazer o forno? A Bíblia menciona eles confeccionando um forno? Não. Então já é meio forçoso achar que o ouro se faz assim do nada, é só derreter o ouro e pronto, você tem um bezerro. Eles tinham que ter um forno, tinha que pegar tijolo,
cimento, ou naquela época podia ser até o próprio barro como argamassa, enfim, fazer um forno bonitinho. Segundo, para você atingir essa temperatura de 1053 graus, você tem que ter bastante material para pegar fogo. Aonde que eles arrumaram material numa região árida, que tem praticamente só pedras? Tem umas arvorezinhas retorcidas aqui, umas outras ali, sabe, tipo de clima desértico. Mas você não tem madeira o bastante para poder produzir essa quantidade de fogo. Aonde que Arão conseguiu madeira para produzir fogo num suposto forno para conseguir 1053 graus? Expliquem aí para mim. Quando eu fiz um outro vídeo sobre isso, alguns crentes vieram dizer que naquela época a vegetação era diferente, amadinho, que isso foi milênios atrás. Eu digo não, um bioma não muda tão rapidamente assim, pessoal. O bioma ele pode se ir mudando através do tempo, mas aquela região sempre foi uma região árida. Tanto que a própria Bíblia, ela chama aquela região como? Deserto. Se a Bíblia chama essa região de deserto, então quer dizer que na época do suposto Moisés, aqui dos acontecimentos, já era um deserto. Então aonde eles conseguiram tanto material para fazer um bezerro de ouro no deserto? Além do que, só com brinquinhos e pulseirinhas, você não teria ouro bastante para fazer isso. Como que é possível uma passagem dessa, pessoal? Aqui, ó, o bezerro fundido. Como? Mas tem mais. Nós vamos chegar no fim dessa questão aqui. No versículo 6 diz o seguinte: no dia seguinte, levantaram-se cedo, ofereceram holocaustos. O que é holocaustos, pessoal? É carne queimada. Então note que eles ofereceram carne. Aí nós entramos no problema do vídeo anterior, né? Onde é que eles tinham tanta carne assim para poder oferecer? Inclusive, pessoal, eu falei uma palavra errada no vídeo anterior, tá? Eu falei cordizes, parece que é cordonizes o nome da ave, tá? É que é uma palavra meio exótica, eu me confundi, tá? Mas qualquer coisa vocês vejam aí na Bíblia, tá? Continuando aqui. E trouxeram sacrifícios de comunhão. O povo assentou-se para comer e para beber. Depois se levantou para se divertir. Então o povo pegou essas carnes e comeram e beberam. Beberam o quê? No deserto? Não sei, só se eles tivessem cantis de água. Agora, e as carnes? Por que Deus mandava então maná do céu e codornizes para eles, se eles tinham aqui bastante coisa para oferecer em holocausto? Esse deserto está muito tropical, vocês não acham? Parece que se passa aqui na América Central. Tem água, tem árvore, tem tudo. Tem rio, tem animais. Eles estavam no deserto ou eles estavam onde? No Texas, nos Estados Unidos? Meio curioso isso, né? Porque tem gado, tem... ou no Mato Grosso aqui no Brasil. Mato Grosso que tem tudo isso. Tem madeira, tem gado, tem rio, tem tudo. Esse deserto aqui da Bíblia está muito tropical, vocês não acham? Vamos continuar. Versículo 10, olha o que diz. Deus falou para Moisés que o povo estava fazendo um pecado. Aí Deus fala: agora, pois, deixa-me para que acenda contra eles a minha ira, e eu de costume, e eu os consuma, perdão, e farei de ti, Moisés, uma grande nação. Então Deus falou para Moisés que ele ia matar todo mundo, matar todos, menos Moisés, que ele ia fazer uma nação de Moisés. Foi isso que Deus falou para Moisés. Eu vou matar todo mundo, menos você, Moisés. De você eu vou fazer uma grande nação. Aquele povo que está lá embaixo eu vou consumir eles todos. Aí Moisés intercede. Aí Deus desiste da ideia porque Moisés intercede, tá? Mas tenha aqui em mente isso daqui. Eu vou ler agora o versículo 20. Pegou o bezerro que haviam feito, queimou-o e triturou-o até reduzi-lo a pó miúdo, aqui Moisés, que espalhou na água e fez os israelitas beberem. Água. Que água que tinha aqui no deserto? Então Moisés, estranhamente, ele consegue destruir um objeto maciço de ouro, que é difícil, né? Tem que ter 1053 graus, e ele ainda joga cinzas na água e faz o povo beber. Que água, gente? Ele estava onde? No Rio Amazonas? Rapaz, é meio confuso isso daqui, né? Aí quando chega no versículo 26 e 27, olha o que diz. Moisés ficou de pé no meio do acampamento e exclamou: quem for de Deus, vem até a mim. Ele ia poupar. Todos os filhos de Levi reuniram-se em torno dele, só os levitas, as outras tribos não. Ele lhes disse: assim disse o Deus de Israel, cingi cada um de vós a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo acampamento de porta em porta, e matai cada qual ao seu irmão, seu amigo e seu parente. O que acontece aqui?
Deus falou que queria matar todo mundo, menos Moisés. Moisés não quis. Falou, não, Senhor, não faz isso não. Os egípcios vão zombar do Senhor. Ah, o Deus que tirou eles do deserto, do Egito para matar no deserto. Aí Deus fala, beleza, Moisés, eu não vou fazer isso. Aí Moisés vai lá e faz o mesmo. Moisés só salva os levitas, que era a tribo dele, os levitas, e manda matar uma boa parte da população. Ele faz o mesmo que Deus queria fazer. E um detalhe, Deus mudou de ideia, Deus desistiu. Só que Moisés foi lá e fez e ainda atribuiu a Deus. Olha, Deus que mandou matar. E aí, pessoal? Confuso, né? Só que vai ficar mais confuso ainda, pessoal. Vamos ver aqui primeiro Reis, capítulo 12. Aí vocês vão entender. Agora eu vou mostrar uma contradição aqui. E nem eu vou conseguir explicar, vou deixar cada um tire suas conclusões, tá bom? Deixa eu ver, versículo 28. Eu vou ler a partir do versículo... Não, eu vou ler mais pro final, senão... 26. É o reino dividido, tá? Jeroboão refletiu consigo mesmo. Desse jeito o reino pode voltar à casa de Davi. Porque o povo ia para Jerusalém, que era no Reino do Sul, para fazer os cultos lá de Israel. Se esse povo continua subindo ao templo de Deus em Jerusalém, para oferecer sacrifícios, o coração do povo se voltará para o seu senhor. Roboão, rei de Judá, que era o Reino do Norte, e Matar-Mião, o Reino do Sul, perdão, voltarão para Roboão, rei de Judá. Depois de ter pedido conselho, olha o que Jeroboão, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: deixai de subir a Jerusalém, Israel. Eis os teus deuses que te fizeram subir da terra do Egito. Os teus deuses, a mesma frase que está em Êxodo. Erigiu um altar em Betel e pôs o outro em Dan. Esse procedimento levou ao pecado, o povo foi em procissão diante do outro até Dan. O que está dizendo aqui? Que Jeroboão, ele fez exatamente o que Arão fez aqui, só que ele fez 2. Ele fez 2 bezerros de ouro. Ó, Jeroboão fez 2 bezerros de ouro. Um em Betel e outro em Dan. Pergunta: por que o povo aceitou a seguir Jeroboão se tivesse essa história aqui de Moisés que ele matou todo mundo? Por quê? Ó, Israel, esse aqui é o teu Deus, vamos cultuar aqui, vocês não precisam para Jerusalém não. Porra, legal, nosso Deus mesmo, vamos lá, fera. Aí nós temos algumas hipóteses, pessoal. Primeira hipótese, que é até um consenso entre a maioria dos exegetas, é que essa história aqui de Moisés, ela foi construída depois de Jeroboão, justamente para combater o culto do bezerro de ouro que começou no período dos reis. Essa é a hipótese mais aceita, que Jeroboão introduziu a idolatria no Reino do Norte, através dos bezerros de ouro. Então os escribas criaram uma historinha de Moisés e jogaram lá para trás como se fosse real, a história do bezerro de ouro que a gente está vendo aqui. Até porque é impossível fazer um bezerro de ouro no deserto. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é que o bezerro talvez fosse, já na mente dos israelitas, uma imagem antropomórfica do Deus de Israel. Porque eles não iam seguir Jeroboão assim numa boa se eles tivessem aquela fé toda no Deus de Israel, que proibiu fazer imagens, escultura e tudo mais. Então, se o povo vai atrás de Jeroboão, tem uma hipótese de que nas 2 passagens, assim como lá Arão e a população toda aceitou numa boa um bezerro de ouro, tem a hipótese de que nas 2 passagens o povo tivesse a imagem de que Deus tivesse a forma antropomórfica de um bezerro. Isso é uma hipótese, tá? E por que existe essa segunda hipótese? Vou explicar para vocês. Porque alguns acreditam que os israelitas fizeram sim alguma imagem no deserto baseado em Amós. Eu vou ler para vocês aqui o profeta Amós 5, 25, 26. Jeremias, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós. 25, 26. Por acaso me ofereceram sacrifícios e oferendas no deserto durante 40 anos, ó casa de Israel? Isso aqui eu mencionei no outro vídeo. Mas note que no contexto ele está falando do deserto. Repetindo, ó, aqui já era um deserto. Então quem fala que na época de Moisés tinha mais árvores, planta, vegetação, então a Bíblia de vocês mente, porque ela chama de deserto, tá? Suportarei Sacu, vosso rei, e a estrela do vosso Deus, Caivã, imagens que fabricastes para vós. A imagem que eles fabricaram onde? No deserto. Deixa eu ver o que a Bíblia aqui comenta. Sakut e Caivã, esses nomes de divindades babilônicas, são vocalizados como Shikuk, abominação, ídolo. Trata-se de Sakut,
o deus Ninurta, associado ao Saturno, e de Kayamamu, permanente, um dos títulos de Saturno. Esses cultos astrais podem ter sido introduzidos no Reino do Norte pelos arameus. O hebraico desloca a estrela de vosso Deus, que é uma possível glosa, para depois de imagem. Então o que está acontecendo aqui? A Amós está dizendo que eles fizeram uma imagem para o Deus deles no deserto, chamando com essa divindade que é associada ao Deus Saturno. Então, se Amós confirma que realmente houve uma imagem, apesar de todo esse absurdo aqui de se fazer uma imagem no deserto, então quer dizer que até a época de Jeroboão, isso tomando a segunda hipótese, que até a época de Jeroboão eles aceitavam que isso era uma imagem do Deus de Israel. Por isso que tanto na passagem aqui de Êxodo quanto aqui de Jeroboão, o povo vai numa boa. Ó Israel, esse aqui é o teu Deus que te tirou do Egito. Opa, legal, vamos cultuá-lo. Vocês estão entendendo? Só se eles tivessem já a imagem de que Deus fosse um bezerro. Talvez por isso nas duas passagens o povo vai numa boa, ignora completamente o Deus de Israel. Ou aquilo de Deus que não tem forma, tal, não sei o quê. Ou a primeira hipótese, que é mais aceita pela academia, que essa passagem aqui de Moisés, ela foi construída posteriormente pelos escribas para combater o culto que Jeroboão instalou aqui, e ela foi transportada lá para trás como se fosse parte da história de Moisés, que nós sabemos que não é. Esse capítulo aqui é uma história à parte. Até porque eu fico com essa segunda hipótese também, porque eu acho que é completamente impossível você conseguir fazer uma fundição de ouro no deserto. Agora vamos ver os malabaristas. Expliquem pra gente, por favor. Como que eles conseguiram tanto ouro para fazer um bezerro de ouro? Como que eles conseguiram um forno? Que combustível que eles usaram no deserto? Que molde que eles usaram? E como que eles conseguiram fazer a temperatura chegar a 1053 graus para derreter o ouro? São as questões do vídeo. E por que depois Jeroboão vai lá e faz 2 bezerros de ouro e o povo aceita numa boa? O povo não conhecia essa história aqui de Moisés? Que Moisés matou todo mundo? Por que Deus não matou todo mundo aqui na época de Jeroboão, que nem ele fez com Moisés? Na época de Moisés ele queria consumir aquele povo todo. Ele só não fez porque Moisés intercedeu pelo povo e depois Moisés foi lá e fez o mesmo. Agora, por que Deus não fez o mesmo aqui? Essas são as questões do vídeo. Vamos aguardar os malabaristas. Pessoal, acho que deu para entender, né? Quem gostou do vídeo, por favor, dá um like, atualiza a página, que o YouTube tá bugado, tá bom? Comente aí se vocês entenderam o que vocês acharam. Dá para ver que essa história é só uma construção, não é uma história real, tá bom? Ative o bendito sininho, que agora o YouTube precisa disso. Ou entre nas listas de transmissão do WhatsApp ou Telegram. Não é grupo, tá bom? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.